Sabe quando a gente entra em casa, ou sei lá, em qualquer lugar, e sente um clima meio estranho? Um peso assim? Mesmo que esteja tudo arrumadinho, sabe? Não tá bagunçado, os móveis são legais, mas parece que algo suga a energia. Já sentiu isso? Nossa, com certeza. É uma sensação bem comum, né? E o interessante é que, segundo as fontes que a gente analisou para hoje, a resposta pode estar bem na nossa frente. Literalmente, nas cores. Nas cores? Como assim? Especificamente num erro que muita gente comete sem perceber na decoração. E que pode deixar a casa meio... triste, cansativa. Que erro seria esse, então? Fiquei curioso. É o uso exagerado de cores neutras, sabe? Branco, bege, cinza. Aquela paleta super popular. Ah, o famoso visual clean, moderno. Exatamente. Só que quando usado sem equilíbrio, sem um contraponto, pode acabar criando ambientes que são meio frios, impessoais, que em vez de acolher, acabam drenando a gente, sabe? Entendi. Então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Essa armadilha dos neutros. Isso, a ideia é a gente mergulhar um pouco em por que isso acontece, como as cores mexem mesmo com o nosso humor, nosso bem-estar e, claro, trazer o que as fontes indicam como soluções, né? Coisas práticas baseadas na psicologia das cores. Legal. Porque a promessa é que dá para transformar a casa num lugar que realmente recarrega as baterias, né? Sem grandes reformas, talvez. Exato, é entender que cor não é só estética, sabe? É um gatilho emocional poderoso. Quando a gente olha para uma cor, acontecem reações químicas no cérebro. Uau! Sério? Tipo o quê? Pode mudar o ritmo cardíaco, liberar hormônios, ativar memórias. Tudo isso influencia diretamente como a gente se sente, a nossa disposição geral. É a psicologia das cores em ação, mesmo que a gente nem perceba. Fascinante. Lembro que a fonte que a gente viu usava uns exemplos bem contrastantes para explicar isso, né? Tipo hospital e cafeteria. Sim, perfeito exemplo. Pensa num hospital. Muito branco, talvez um azul bem clarinho. A intenção é transmitir limpeza, organização, esterilidade, certo? Claro, faz sentido. Mas, emocionalmente falando, o efeito colateral pode ser de frieza, impessoalidade, até um certo distanciamento, sabe? Totalmente. E a cafeteria, aconchegante, como seria? Aí é o oposto. Geralmente tem uma luz mais amarelada, né? Muita madeira, tons terrosos, talvez um verde, um terracota. São cores e materiais que convidam a relaxar, a ficar mais tempo, trazem calma. É a mesma psicologia das cores, só que usada de outra forma. E isso está acontecendo o tempo todo, em todo lugar. E aí a gente chega no ponto crucial que você mencionou. Essa tendência forte, principalmente em apartamentos mais novos, de ir quase que só nos neutros. Cinza, branco, bege. Pois é, e a motivação muitas vezes é boa, né? A pessoa quer um visual mais sofisticado, ou tem medo de errar usando cores mais fortes, que é algo fácil de combinar. Sim, super compreensível. Só que o resultado não intencional pode ser justamente esse ambiente que falha na missão principal de ser um lar, um refúgio acolhedor. A fonte usa até uma expressão forte, né? Fala que podem parecer ambientes sem alma. É um pouco duro, mas acho que pega essa sensação de falta de personalidade, de calor humano. Exato. E o impacto disso no dia a dia não é pequeno, não. Imagina, a sua casa, que deveria ser seu porto seguro, seu lugar de recarregar as energias. Se ela tem essa atmosfera meio monótona, meio fria... Ela começa a sugar a energia, como você disse. Sutilmente, mas começa. Uma das coisas que mais me marcou no material foi essa ideia. A busca por um minimalismo neutro, levado ao extremo, pode acabar criando um deserto emocional, onde deveria ter aconchego. Nossa, pesado. Mas vamos detalhar um pouco mais. Por que esses neutros, especificamente em excesso e sem equilíbrio, têm esse efeito? O cinza, por exemplo, ele é elegante, né? Super elegante. Mas, em grandes quantidades e sem um ponto de cor quente para quebrar, a fonte alerta que ele pode sim induzir uma certa melancolia, sabe? Um tédio visual, um desânimo. E o branco? Aquele branco puro, total.
O branco, ele dá a sensação de limpeza, amplitude, isso é inegável. Mas sozinho, cobrindo tudo, pode ficar muito frio, estéril, quase um vazio, né? A gente volta para a imagem do hospital. Verdade. E o bege? Esse parece tão seguro, tão neutro mesmo? O bege tem seu valor, claro. Ele remete à simplicidade, pode ser calmante. Mas, de novo, uma casa inteira bege, sem variação de textura, sem um contraste, nossa, pode ficar muito monótono. Falta estímulo, né? Entendi. E aí a fonte provoca, né? Será que a gente quer mesmo viver num lugar que, mesmo sem querer, fica ali reforçando sensações de tédio, frieza, distanciamento? É algo para se pensar sobre o bem-estar diário. Com certeza. Mas e aí? Quem já tá com a casa assim, toda neutra? Tem salvação? Precisa sair pintando tudo de laranja? Imagina. Não, felizmente não. A fonte é bem clara nisso. As soluções são acessíveis. Não precisa de obra, nem de gastar rios de dinheiro. O segredo tá no equilíbrio. Equilíbrio. E como a gente acha esse equilíbrio? Bom, a primeira estratégia é simples. Adicionar contraste. Quebrar a monotonia. Contraste. Tipo, como? Pensa numa sala toda cinza e branca. Se você joga umas almofadas no tom quente, terracota, mostarda, até um vinho já muda tudo. Ou um quadro mais vibrante na parede, uma manta colorida no sofá. Esses pontos de cor funcionam como um despertar para o ambiente, sabe? Trazem energia. O vermelho, o laranja, que a fonte cita como estimulantes, acolhedores, são ótimos para isso. Só pegar leve na quantidade, né? Para não agitar demais. Entendi. É tipo colocar um tempero especial num prato que tava meio sem graça. E tinha aquela regra de proporção também, né? 60, 30, 10? Isso, a famosa regra 60, 30, 10. É um guia bem legal para ajudar a criar harmonia visual sem cair na mesmice. Explica pra gente como funciona. É simples, olha. 60% do ambiente fica com a cor dominante. Pode ser um neutro sim, tipo cinza. Aí 30% você usa uma cor secundária, que pode ser outro neutro ou uma cor mais suave. E os 10% finais são para cor de destaque, aquela mais vibrante, que vai dar o toque especial. Ah, legal. E como aquelas cores que a gente falou antes se encaixariam aí? O azul, o verde? Boa! A gente poderia pensar, sei lá, num quarto. 60% cinza claro nas paredes, 30% branco nos móveis e roupa de cama, e aí uns 10% de azul marinho em detalhes, almofadas, um vaso, um quadro. Buscando aquela calma que o azul traz, né? Faz sentido. Ou uma sala. 60% bege, 30% madeira clara, que entra como cor e textura, super importante, e 10% de verde, com plantas e talvez umas almofadas, para trazer aquele frescor, aquela conexão com a natureza. E o amarelo? O amarelo, que a fonte liga à alegria, à energia, poderia ser os 10% de destaque numa cozinha mais branquinha, por exemplo. Nos puxadores, num eletrodoméstico, num jogo americano. Ótimo, parece um bom ponto de partida mesmo. Mas você mencionou madeira, plantas. O material também fala bastante de texturas e materiais, certo? Fundamental, isso é chave. Mesmo se a pessoa quiser manter uma paleta predominantemente neutra, adicionar texturas diferentes é o que vai trazer o calor, o interesse sensorial. Tipo o que exatamente? A madeira, como a gente falou, em móveis, no piso, num painel, plantas, claro, que trazem vida, e tecidos, linho, algodão, lã, tricô, cestaria, sabe, coisas que dá vontade de tocar. Sim. Um sofá cinza, por exemplo, ganha outra cara com uma manta de tricô bem grossa por cima, ou almofadas de linho. Cria camadas de aconchego, quebra aquela lisura que pode deixar o neutro meio frio. E teve um conceito que eu achei muito bacana, bem pessoal. A tal da cor refúgio. O que é isso? Ah, essa parte é linda. É um dos pontos altos da fonte, porque ela reconhece que a nossa relação com as cores é única, é muito individual. O azul pode acalmar a maioria, mas para alguém pode ter uma conotação diferente, né? Verdade. A cor refúgio é aquela cor que, para você especificamente, traz uma sensação imediata de segurança, de pertencimento, aquela cor que te faz sentir em casa, sabe? Que legal. E como a gente descobre qual é a nossa cor refúgio? A fonte sugere uma autoinvestigação mesmo, se perguntar: qual cor me acalma? Qual cor me deixa feliz?
qual me faz sentir protegido, energizado. Pode ser o verde das plantas para quem ama a natureza, pode ser um azul específico que lembra o mar, ou um amarelo quentinho que lembra a casa da avó, sei lá. Ou até um roxo que a fonte associa à introspecção, ótimo para um cantinho de leitura. O lance é identificar essa cor e trazer ela para dentro de casa, mesmo que seja num objeto pequeno, num detalhe. É um ponto de ancoragem emocional. Nossa, muito bom isso. Tem tudo a ver com personalizar o espaço, né? E além do que tá na moda. Totalmente. E falando em moda, outro alerta super importante que a fonte traz é sobre o perigo de copiar direto as tendências que a gente vê por aí. Pinterest e Instagram. Ah, clássico. Quem nunca salvou aquela foto de revista e pensou: quero minha sala igualzinha? Pois é. Só que o problema é o contexto. Aquela foto de uma sala toda bege pode ser deslumbrante numa casa de praia gigante, cheia de luz natural, pé direito alto. Entendi. Mas aí você tenta fazer igualzinho no seu apartamento menor, que não recebe tanta luz, e o resultado pode ser bem decepcionante. Fica apagado, sem graça. E a luz, então, é outro fator crucial nessa equação. A fonte bate bastante nessa tecla também, né? Essencial. Cor e luz andam juntas, não tem como separar. A percepção da cor muda completamente dependendo da iluminação. Dá um exemplo. A fonte cita isso. Um cinza médio super chique num ambiente bem iluminado pelo sol pode ficar triste, opressor, num corredor escuro. Ou um amarelo vibrante, alegre de dia, mas se à noite você tem aquela luz de LED muito branca, fria, ele pode ficar cansativo, até irritante. Nossa, nunca tinha parado para pensar nisso tão a fundo. Então, antes de escolher a tinta, tem que pensar na luz do lugar. Sempre. Tanto na luz natural, quanto entra, em que horários, quanto na luz artificial, qual o tipo de lâmpada. É luz quente, fria, neutra, às vezes só de trocar as lâmpadas por um tom mais amarelado, mais quente, o ambiente já fica 1000 vezes mais aconchegante e as cores parecem outras. Uma dica de ouro essa. Com certeza, vale a pena observar o cômodo em diferentes momentos do dia antes de decidir a cor. Então, resumindo, o processo é muito mais sobre se conhecer, observar a própria casa, do que seguir uma fórmula pronta ou a última tendência da internet. Exatamente isso. O objetivo final, e a fonte reforça muito isso, não é ter uma casa de capa de revista, impecável, mas fria. É ter um lar, um lugar que te acolhe de verdade, que recarrega suas energias, que tem a sua cara. Um refúgio. Um refúgio. E as cores são ferramentas incríveis para construir essa sensação de bem-estar. Deixar de usá-las por medo ou seguir cegamente modismos como esse minimalismo sem alma é quase um desperdício do potencial emocional que a nossa casa tem. Bom, acho que nosso mergulho hoje foi bem esclarecedor. A gente viu como o excesso de neutros pode sim impactar nosso humor, entendemos que as cores agem na nossa psicologia e que tem caminhos práticos para trazer equilíbrio. Contraste, a regra 60-30-10, as texturas, encontrar a nossa cor refúgio. E a luz, não podemos esquecer da luz. E de adaptar tudo à nossa realidade, né? Perfeito. E para fechar, você mencionou que a fonte sugeriu um exercício prático, né? Sim, achei ótimo para finalizar. É como se fosse um tour sensorial pela própria casa. Tour sensorial. Como assim? É simples. Andar por cada cômodo, mas com uma atenção diferente. Prestar atenção não só no que você vê, mas no que você sente ali. Ah, interessante. Para na sala, no quarto, na cozinha e se pergunta: como eu me sinto aqui? Esse lugar me abraça? Me dá energia? Ou me sinto meio para baixo, indiferente? O que essas cores ou a falta delas estão me dizendo? É um exercício de autoconsciência aplicado ao espaço. Exato. Pode revelar muita coisa sobre como o ambiente está afetando o seu bem-estar e onde talvez uma pequena pincelada de cor faria uma diferença enorme. Quem sabe aquela sensação de peso lá do início não tem uma resposta visual esperando para ser descoberta.